Graça e paz a todos que agora me ouvem. Sou o evangelista Simão Marcos Cavalheiro e esse é o nosso devocional, Gotas de Esperança. Neste momento eu quero compartilhar juntamente com vocês de uma palavra que se encontra no livro de Êxodos, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Um texto bastante conhecido que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende-a sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O versículo 21 do capítulo 14 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Queridos e amados irmãos que agora me ouvem, alguns dias atrás eu recebi uma mensagem, na verdade um pedido de socorro, de uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil na sua vida. E nesta mensagem, esta pessoa me disse: Irmão Marcos, eu preciso que você ore por mim, porque eu já não sei mais o que fazer da minha vida. Ela disse: eu olho à minha volta e eu não consigo ver uma porta de escape. Eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Eu não consigo encontrar uma solução. E quando eu ouvi a mensagem que esta pessoa me mandou, eu logo lembrei-me desta passagem bíblica. Porque afinal de contas, Moisés e todo o povo de Deus estava vivendo um momento muito parecido com o que estava vivendo esta moça que me mandou a mensagem. E por que você diz isso, irmão Marcos? A Bíblia diz que, através da vida de Moisés, Deus retira o seu povo do Egito, e agora Deus está conduzindo esta nação em meio ao deserto. Só que daqui um pouco, em meio àquela caminhada, em meio àquela trajetória, eu não sei exatamente há quantos dias eles já estavam caminhando em meio àquele deserto. Só que a Bíblia diz que eles se deparam com um grande mar diante deles. O problema não era só o mar. O problema é que o texto vai dizer que logo atrás vem vindo em sua direção Faraó e todo o seu exército. Então o problema não era apenas o mar, o problema não era apenas aquilo que estava diante dos seus olhos, mas era o seu inimigo, seus adversários que vinham logo atrás. E quando eles olham para aquela situação difícil, o povo entra em desespero e começa a murmurar e a questionar Moisés. O povo até diz: Moisés, por acaso não teriam sepulturas o suficientes lá no Egito? Precisava você nos trazer para o deserto para que a gente morresse aqui no deserto, Moisés? Por que não deixou a gente lá? Era melhor a gente ter ficado lá. Assim era o povo no deserto. Tudo que Deus fazia, todos os milagres que aconteciam, ainda que eles vissem Deus fazer coisas sobrenaturais, parecia que nunca nada estava bom para aquele povo. E eles estavam murmurando com Moisés. E Moisés olha e vê aquela situação, e realmente a situação era difícil, era complicada, parecia não haver uma saída, porque afinal de contas diante deles está o mar, e logo atrás vem o seu inimigo, vem Faraó, vem os seus adversários. O povo está temeroso. O que fazer quando tudo parece perdido? Quando Moisés olha para aquela situação e vê que a situação é difícil, a primeira coisa que Moisés faz é ir ao encontro do Senhor. Porque quando o homem não pode nos ajudar, quando o médico não pode nos ajudar, quando o nosso melhor amigo não pode nos ajudar, Deus, Ele consegue nos ajudar. Porque afinal de contas, quando o homem não pode fazer mais nada, somente Deus pode. Então nós deveríamos buscar aquele que tem uma porta de escape
quando parece não haver o que fazer mais. Quando não há o que fazer, ou quando aparentemente tudo parece estar perdido, devemos buscar a presença do Senhor. Aí eu me lembro de uma passagem bíblica em que uma mulher sofreu cerca de 12 anos com uma hemorragia, e a Bíblia diz que ela procura a solução na medicina. Ela procura a solução nos melhores especialistas da sua época. Quem sabe ela foi em tantos outros lugares. E a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro. Tudo que ela possuía, ela tentou, com aquilo que ela tinha, encontrar uma solução para aquele problema que há 12 anos estava afetando a sua vida. Só que a Bíblia diz que a situação, ela só piorava. E agora ela não tem mais dinheiro. Agora ela não tem a cura para sua enfermidade. E agora talvez ela tenha que se afastar da sua família, porque uma pessoa que sofria de um fluxo de sangue era considerada uma pessoa imunda. Então aquela mulher perde tudo. E o que fazer quando tudo parece perdido, quando os recursos humanos se esvaem? Mas um dia desses, esta mulher ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de alguém que pode fazer aquilo que os médicos não puderam fazer por ela. Ela ouve falar de um Cristo que intercedeu em favor de alguém que já estava morto há 4 dias e este alguém ressuscitou. Ela ouviu falar de alguém que passou por um cego e quando ele ora por este cego torna a ver. Ela ouve falar de alguém que fez muitos milagres. E quando ela ouve falar deste alguém, seu coração, ele se enche de uma fé tão grande que ela pensa: se eu for até ele e apenas tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curado na hora. Olha o tamanho da fé que produziu no coração daquela mulher o que ela ouviu falar a respeito de Jesus. Então ela vai até onde? Ela vai correndo ao encontro daquele que podia resolver o seu problema. Então, quando os médicos não podem resolver, quando as pessoas à tua volta não podem mais te ajudar, quando tudo parece estar perdido, procura por Jesus. Procura por aquele que tem poder para fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Então, o primeiro passo de Moisés foi buscar a presença do Senhor. E quando Moisés se apresenta a Deus, a Bíblia diz que ele clama ao Senhor. Tanto é que o Senhor pergunta a ele: por que é que você está clamando a mim, Moisés? A pergunta é: será que Deus não sabia a situação difícil pela qual Moisés está passando e o povo também? É claro que Deus sabia exatamente o porquê é que Moisés estava clamando. Mas há momentos em que Deus quer ouvir da nossa boca a nossa necessidade, aquilo que a gente quer e precisa que Ele faça pelas nossas vidas. Jesus perguntou para o cego também: o que queres que eu te faça? Era muito óbvio que aquele cego queria ver, mas Jesus queria saber se era aquilo que ele realmente queria para a sua vida. É por isso que nós devemos orar, porque apesar de Deus saber da nossa necessidade, Ele quer que nós confessemos diante dele qual é o problema que realmente tem afetado as nossas vidas. Então Moisés vai até a presença do Senhor, e ele não só vai até a presença do Senhor. A Bíblia diz que ele clama ao Senhor. Moisés abre o seu coração e diz: ó Senhor, a situação não está fácil. Nós estamos diante do Mar Vermelho, não tem como passar para o outro lado, e os nossos adversários estão vindo logo atrás. Senhor, eu não consigo enxergar uma saída. Se o Senhor não fizer um milagre, Senhor, nós vamos cair nas mãos de Faraó novamente. Então o Senhor precisa entrar em ação. Então, já tem 2 passos aí. Primeiro, quando parece que tudo está perdido, procure por alguém que pode te ajudar. Procure por alguém que pode fazer aquilo que as pessoas à tua volta não podem fazer por você. E este alguém é Deus, este alguém é Jesus. Segundo, conta para Ele qual é o problema. Rasga o teu coração na presença do Senhor. Se as pessoas não querem te ouvir, Jesus quer te ouvir. Jesus quer escutar de você o que é que tem afetado o teu coração, o que é que você precisa que Ele faça por você.
E terceiro, usa a autoridade que Deus colocou nas tuas mãos. Como assim, meu Marcos? Eu não estou entendendo o que você está querendo falar. Olha o que Deus diz para Moisés. E tu, Moisés, levanta a tua vara, o teu cajado, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. O Senhor diz: Moisés, o que é que você tem nas tuas mãos? O que é que eu coloquei nas tuas mãos? Este cajado que Deus colocou nas mãos de Moisés, simbolicamente, ele representa uma autoridade que Deus colocou nas mãos de Moisés. Era simplesmente a fé que Moisés deveria usar para que aquele mar se abrisse diante dele. O que é que você tem nas tuas mãos? Eu tenho a minha fé, e a tua fé já é o suficiente. Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, você já parou para pensar? A gente pediria o que a gente quisesse e aconteceria nas nossas vidas. Por quê? Porque é a fé que move o coração de Deus e faz com que os milagres aconteçam nas nossas vidas. Tanto é que a Bíblia diz no versículo 21, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram repartidas. Quando Moisés usa a autoridade que ele tem nas suas mãos, quando Moisés usa a sua fé e toca no mar, não foi Moisés que abriu o mar, foi Deus. Mas Moisés usou a fé que ele tinha. Quando Moisés usa a fé e toca com o cajado no mar, Deus abre o mar. As águas se abrem e uma estrada aparece no meio daquele mar. Por quê? Porque Moisés usou a sua fé. Eu estava falando da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus para. Jesus para. E então Jesus pergunta: ei, quem é que me tocou? Quando os discípulos ouvem aquilo, eles dizem: Senhor, como é que o Senhor pergunta quem é que me tocou? A multidão está tocando em ti. Jesus olha e diz: não, essa pessoa que me tocou de uma forma diferente. Esta pessoa que me tocou, ela me tocou com fé, com convicção, com certeza de que se ela me tocasse, receberia o seu milagre, porque eu senti que de mim saiu virtude. Não é só ir até a presença do Senhor, não é só clamar ao Senhor, é necessário você crer. É necessário você ter fé que o Deus a quem você está buscando, ele tem poder para fazer aquilo que você tem pedido e infinitamente mais. Aquela mulher tocou com fé, por isso recebeu o seu milagre. Por isso a sua hemorragia se estancou na hora. Porque ela teve fé, ela disse: se eu tocar eu vou ficar curada. Então é necessário a gente ter fé. Se a gente não tiver fé, o milagre não vai acontecer. Quando Moisés toca no mar, Moisés tem convicção de que no momento que ele tocar no mar, o mar vai se abrir. E foi exatamente isso que aconteceu. Moisés toca, o mar se abre. O povo passa em seco no meio daquele mar. E quando o faraó quer entrar pelo mesmo caminho, as águas se fecham e todos os seus inimigos morrem no meio daquele mar. Quando tudo parece perdido, vá até a presença do Senhor. Quando tudo parecer perdido, clame aquele que pode te ajudar. Busca a presença daquele que pode resolver. E para terminar, quando tudo parece estar perdido, põe a tua fé em ação. Coloque a tua fé em ação. O que é que você tem nas tuas mãos? Eu só tenho um pouquinho de fé. Então é essa fé que você precisa usar. Porque se você colocar a tua fé em ação, fique tranquilo, não é você que vai abrir o mar. Deus vai abrir o mar para você passar. Mas busque ao Senhor, clame ao Senhor, creia no Senhor, porque o nosso Deus ainda faz milagre na vida daqueles que creem.